Olá, bem-vindos ao Like Old Times, eu sou a Bárbara e vamos começar aqui nosso segundo Old News. Hoje vamos falar sobre filmes que eu tenho assistido dos anos 90, a polêmica Outono versus Natal, que tem rolado lá no meu Instagram, fotos em Paris, casacos de pele e uma polêmica que assim tem a ver até com religião. Vamos ver o que vocês vão achar. Hoje eu vou começar fazendo uma publi de mim mesma, que é o meu trabalho de fotos e vídeos aqui em Paris. Então, por acaso, se você estiver vindo para Paris e quiser fazer umas fotos do jeito que eu faço para mim mesma, lá no meu Instagram você pode ver algumas coisas. Comecei um Instagram novo também para deixar lá um portfólio mostrando os trabalhos que eu já fiz. Então você pode entrar em contato comigo lá para a gente conversar, se quiser me contratar. Pode ser para um ensaio, se você estiver vindo como turista para Paris e quiser umas fotos, ou se você já mora aqui também, quiser umas fotos. Eu ajudo no styling, inclusive com peças do meu acervo. Eu ajudo na locação. Eu já tenho esse costume de encontrar os locais assim que tem mais a ver com vintage, que parecem assim outra época, com a edição também. Então, desse jeitinho que vocês já conhecem, que eu faço há muito tempo. Então, vocês podem me contratar também para fazer fotos de vocês, seja pessoal ou seja para marca também, se você tiver uma marca, quiser fotos dos seus produtos ou alguma coisa assim, do seu trabalho, alguma coisa em Paris, você pode me chamar também, que a gente faz fotos e vídeos. Inclusive, essa semana mesmo vou fazer umas fotos para uma amiga num casamento. Nesse caso não é em Paris, mas como é amiga, a gente vai até lá e vou aproveitar para passear também, então, né, aproveita a viagem. Então, confesso que para essa semana foi meio corrido, assim, porque como vai ter essa viagem e esse trabalho, não consegui costurar muita coisa, não consegui resolver muito a vida, entendeu? Fazer muitas coisas assim. Mas estamos aqui com esse vídeo, espero que ele saia realmente essa semana. Então, como vocês podem imaginar, de costura não fiz muita coisa, mas isso aqui é a roupa que eu vou usar pra trabalhar e também, né, ir na festa de casamento. E daí eu fiz o que? A barra, sabe? Simplesmente fiz a barra, assim, bem mais ou menos até, porque eu não queria cortar. Vocês também têm esse problema quando vocês vão fazer barra de alguma coisa, vocês pensam, mas não queria cortar, né? Daí eu não quis cortar e fiz assim uma barra, sabe? Meia boca. E arrumei e reforcei os botõezinhos aqui desse colete. Então, se você quiser ver o meu lookinho aí nesse casamento, veja lá no Instagram que provavelmente eu vou postar alguma coisa lá. Mas podem ter certeza que aquelas outras coisas que eu falei vão sair ainda, assim, antes do Natal. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um vestidinho, tem várias coisas aí que eu quero fazer. Vamos falar de filmes e séries agora pra gente se distrair, né? Fugir um pouco da vida real e entrar num universo vintage. Temos o quê? Outlander, novos episódios chegando. Dia 23, é isso? Calma que eu vou ter que conferir que eu não anotei. É isso mesmo, dia 23 de novembro agora começam os episódios da parte 2 da 7ª temporada, que é a penúltima temporada, e aí depois a 8ª temporada vai ser a última. Quem aí assiste Outlander está assim tenso com esse final dessa série. Meu Deus, o que vai acontecer? Gosto muito de Outlander. Teve assim uns momentos não tão bons assim, mais fracos, né, da série, mas estou ansiosa aí para esse final. Tem que ser um final memorável, né, gente? Se você ainda não assistiu Outlander, vá assistir logo depois desse vídeo. E o que eu andei assistindo essa semana foram filmes, principalmente comédia romântica, assim, dos anos 90, porque o Thiago cismou. A gente assistiu. Como que começou isso que eu já nem lembro mais? Não sei. Eu acho que ainda esse ano a gente chegou a assistir algumas coisas. A gente assistiu Notting Hill, sei lá, alguma outra coisa. Não necessariamente comédia romântica, né? Não sei, não era tão comédia ainda nos anos 90. Um pouco comédia romântica. Mas aí nesses últimos dias aí a gente assistiu aquele que eles, como o Joey fala no Friends, They Send Mail and Stuff. É o do Tom Hanks com a And You've Got Mail. Meg Ryan. Uma mensagem pra você, acho que é isso o nome em português. Que é um clássico também. E eu não lembrava muito desse filme, não sei se eu tinha visto já, se eu vi faz muito tempo. E eu gostei bastante. E a gente começou a pensar, nossa, como até as comédias românticas, que na época eram consideradas assim, ai, filme bobinho, filme fraquinho e tal, tinha um roteiro bom, sabe? Era bem produzido, o pessoal se dedicava, entendeu? Não era um negócio assim. Parece que, sei lá, tem umas comédias românticas hoje em dia que parece que o roteiro foi feito na inteligência artificial, que é o que as pessoas querem ver, aquela mesma história de sempre, e pronto. Não que eu não assista, porque assisto mesmo assim, aposto que você também assiste, mas me surpreendeu, assim, não lembrava que eram
bem produzido, sabe? Daí a gente assistiu esse, assistiu Pretty Woman, assistiu Proposta Indecente, que também não é comédia, né? Esse realmente não é comédia, mas também é dos anos 90. E ontem a gente assistiu o Casamento do Meu Melhor Amigo. Todos muito bons e surpreendentes, não é muito óbvio. Se você ainda não assistiu algum desses, assista e podem me sugerir aí outros filmes dos anos 90. Eu acho que é especificamente desse final, assim, dos anos 90. E daí, como eu era muito criança na época, eu não assisti esses filmes na época. Eu lembro que minha mãe assistiu. Mas daí, se eu assisti, foi só bem depois. Os filmes dos anos 2000, eu assisti todos. As comédias românticas, todos aqueles filmes de menina, sabe, e tal, que era aquela coisa bem anos 2000, meninas malvadas, não sei o que, sabe, Freaky Friday, uma sexta-feira muito louca. Esses aí eu vi todos, aqueles, sei lá, A Proposta, essas comédias românticas, como se fosse a primeira vez. Todos esses eu assisti na época mesmo, eu acho. E depois, claro, acho que eu já assisti mais um monte de vezes. Mas esses dos anos 90 nem tanto, então foi interessante assistir. Mas Notting Hill realmente muito legal. E o da Meg Ryan com o Tom Hanks é bem legal também. Os outros temas, pelo que eu tô vendo aqui, todos têm alguma polêmica. Então vamos falar de uma coisa sem polêmica, uma coisa mais leve, que é maquiagem. Primeiro, porque depois a gente vai entrar nas polêmicas sim, e eu quero saber a opinião de todo mundo. Bom, essa daqui é a minha gaveta de maquiagem. E aqui estão algumas coisas que eu comprei ultimamente. Principalmente na Yes Style, tá? Que é onde eu compro coisas coreanas e japonesas, enfim. E tem um cupomzinho meu, você consegue algum desconto lá. E com esse cupom eu também recebo uma comissão. Eu recebo uma pequena comissão, então se vocês quiserem comprar alguma coisa lá, usem esse código que vocês ganham desconto e eu também recebo uma comissão. Essa minha última compra foi mais para repor algumas coisas, então comprei esse pó, que é um pó solto, sem cor, como fala? Translúcido, né? Translúcido. Faz tempo que eu não falo de maquiagem, parece? Nossa. É o pó que eu mais gosto, assim, eu passo e ele fica o dia todo e fica ótimo e não fica branco. O melhor pó. E vem numa embalagem pequena, assim, que cabe na necessaire, dá pra levar na viagem. Ele é ótimo. Reposição aqui dos meus corretivos, ainda nem abri porque eu tô usando o restinho dos outros, mas tem esse mais coral que eu uso, que lá no site vocês vão ver como Peach, e esse daqui é 1,75 da D100, melhores corretivos também, assim, pelo preço, o melhor corretivo que eu já usei, sabe? Eu sei que tem, talvez tenham outros aí que vendem na Sephora que sejam tão bons quanto, mas deve custar, sei lá, 3 vezes, 4 vezes o preço disso aqui. E mesma coisa, uma embalagem pequenininha, sabe? Ótima, eu levo os dois na necessaire. Tem uns corretivos que vêm numa embalagem enorme, não sei pra quê, sabe? Acho desnecessário, é bonito, mas assim, a gente precisa carregar a maquiagem. Esse não é da Yes Style, mas eu comprei lá nos Estados Unidos pra repor o meu Big Shot, que é da Maybelline, mas, sinceramente, achei que lá ia ser mais barato, mas nem era, mas comprei lá assim mesmo, paguei uns 10 dólares, sei lá, mas acabou que nem vale muito a pena, aqui dava na mesma, ou saía até mais barato comprar aqui. Mas essa é a máscara que eu mais gosto, não tem jeito, melhor máscara é essa daqui. Não sei se vendem no Brasil, mas deveriam, porque melhor máscara. Então, se não vende no Brasil, quando você viajar, vale a pena procurar, porque hoje em dia quase tudo vende no Brasil. Não tem muito essa vantagem de viajar e comprar coisas diferentes. Mas eu acho que ainda não vende no Brasil, ou nem sei se um dia vai vender. Então, quando você viajar, ou alguém viajar, dá pra pedir essa máscara, porque ela realmente vale a pena. E de novidade, eu tenho um lápis aqui, uma lapiseira de sobrancelha. Normalmente eu uso. Ficou a cola da etiqueta, ela tá me irritando. Peraí que eu vou ter que tirar a cola antes de falar sobre isso. Pronto, agora tá mais apresentável e mais agradável. E daí eu comprei essa lapiseira de sobrancelha que tem uma escovinha de um lado e o produto aqui, né, do outro, que faz tipo um triângulozinho assim, pra ir passando, né, na sobrancelha e fazer um desenho da sobrancelha, que eu achei interessante, sei lá, mas aí só depois eu vi que eu acho que a Chanel tem um bem parecido, assim, que deve custar, obviamente, muitas vezes mais caro. E esse aqui é o da Etude Drawing Eyebrow. E achei bem bom por enquanto. Vamos ver, não testei muito ainda, mas já usei e achei bom. Não fica aquela coisa super pintada e tal. Estou usando nesse momento
E achei bom e eu gosto da escovinha. O que mais faz diferença é a escovinha, né? Mas eu gosto de dar uma preenchidinha também. E as maquiagens coreanas são ótimas, então não tem porquê, assim, pagar tão caro, sabe? E da mesma marca do corretivo, comprei essa lapiseira pra fazer contorno do lábio. Por que que eu achei interessante? Porque normalmente é lápis, né? Lápis de boca. E daí você tem que ficar apontando. Eu acho terrível essa ideia de ter que ficar apontando, porque sempre quebra, é um caos. E aí, como esse aqui é uma lapiseirinha, achei interessante. Aí falaram que era macio, que a cor é bonita. Normalmente as cores das coisas coreanas, japonesas ficam bem em mim. Então eu também vou lá e confio, das coisas de pele também, é impressionante. Então eu gostei bastante da cor e também eu tô aí testando. Talvez ele seja fraquinho demais, ele não fica, não pigmenta e fica muito tempo no lábio. As coisas coreanas são mais assim, as de boca, mas achei bonito, vou continuar testando aí. E foi barato também. Lembrando aí que eu tenho uma pele mista, então se por acaso você tem uma pele parecida assim, talvez funcione bem pra você também. E não esquece que tem o cupom e os links também vou deixar aí pra vocês. Agora vamos de tendências. Queria comentar o comentário da Cayena que ela fez no último vídeo, que ela falou: as tendências que eu reparei são os tecidos corduroy, que nada mais é que o veludo cotelê, e o sapato Mary Jane, loafers, mocassim. Tô amando usar Mary Jane com meias. Você curte? Comenta se você curte mocassim e Mary Jane com meia. Gente, tá rolando bastante mesmo essa tendência do Mary Jane ou mocassim, alguma coisa assim, com uma meia branca e a meia calça preta por baixo. Eu vou achar alguma foto ou depois eu faço um look assim e mostro pra vocês que tá rolando demais. Então, assim, você põe uma meia calça, depois você põe a meia branca por cima e aí você põe o mocassim. Não sei se foi isso que ela quis dizer. Pode ser também sem a meia calça, que isso eu tenho visto bastante também. Mas é isso, a meia brancona lá aparecendo em evidência, ela tá super em alta. Principalmente com esses sapatos assim mais fofinhos, ou um mocassim, ou com Oxford, mas o Mary Jane, que é o sapato boneca, muito, muito, muito. Tenho visto assim o tempo todo. Desse jeito, com a meia branca, eu ainda não testei. Mas com outras meias, vocês sabem que eu uso bastante, né? Eu adoro Mary Jane, adoro o mocassim, os Oxford também. Então, com uma meinha assim, mais curtinha, quando tem um babadinho na bordinha, então melhor ainda. E só que aí no inverno não dá, né? Daí eu fiquei pensando, será que por isso que começaram a usar a meia branca por cima da meia calça? Porque daí você usa no inverno também? Não sei. Acho que dá uma cara assim de anos 90, porque dá essa quebrada, né? Essa meia branca assim, no comprimento da perna, sabe? E daí as pessoas estão achando isso interessante. Dá uma mudada, vai, mas assim, precisava ser uma meia branca? Não sei. Aí ela comentou do veludo cotelê, realmente. Eu acho que assim, no inverno aqui na Europa, ele sempre aparece em modelos diferentes, em coisas diferentes. Mas tá forte, sim, tem aparecido bastante. Pode ser um cotelê mais fininho até, assim, na loja que eu tava trabalhando, tinha muito esse veludo cotelê menorzinho, não era umas listras muito grossas, sabe, do veludo. Era mais fininho, assim. E daí lá realmente tava rolando calça, blazer, saia, blusa, até umas blusas, assim. E é interessante, tinha umas peças legais, assim. Mas pro frio mesmo, eu acho que tem que ser aquele cotelê grossão, porque daí ele esquenta mais. Porque senão não adianta. O cotelê fininho, ele não esquenta não. E sobre mais uma tendência aí, eu fui no mercado de pulgas esses dias com o Thiago e ele comentou sobre os casacos de pele, de pelo mesmo, né, de verdade. Que sempre tem, assim, em brechó sempre tem, e eu tenho uma super aflição, acho bem esquisito, mas ele tem voltado. E aí, só que assim, né, nas lojas com roupa nova, assim, que não seja brechó, a gente tem visto de pelinho artificial. Daí, beleza, né? Porque, sei lá, desde os anos 60 aí o pessoal lutou bastante para que parassem de usar pele, pelo de verdade. Eu ainda tenho uma coisa assim, o couro eu acho que não conseguiram substituir, então eu ainda prefiro comprar coisas de couro que duram muito mais do que comprar couro sintético, que eu acho assim que não dura e o negócio você vai ter que jogar fora. E eu acho meio bizarra essa coisa de tipo comprar um negócio que você sabe que vai estragar.
Mas o casaco de pele com pelo de verdade, acho que não precisa, né? E aí, beleza, a estética voltar assim, a moda. Só que o que acontece? Você vê lá na loja, do tipo, que é tendência e tal, e você pensa, ai, tá muito caro, porque realmente esses casacos de pelo, que tem um pelo bonito, sintético assim, mas bonito, bem feito, grosso, é caro, não é muito barato. E aí o que acontece? Nos brechós, como tem esse preconceito assim, né? Poxa, não é muito legal usar a pele de animal e tal, e esses casacos de pelo, então o pessoal não compra muito em brechó. Mas daí acontece que o pessoal tá começando a comprar esses casacos nos brechós, porque realmente eles estavam assim, deixados de lado, não era muita gente que tinha interesse, e agora tem essa impressão que o pessoal vai voltar a querer comprar esses casacos nos brechós, porque acaba que o pessoal vende barato, porque ninguém quer. Por enquanto, né? Porque daí se todo mundo começar a querer, tudo, né, na moda, na indústria, na economia funciona assim. Daí se todo mundo começar a querer o casaco de pelo do brechó, porque ele era mais barato, aí vão começar a cobrar mais caro, e daí, problemão, hein? Ó, o problemão vindo aí, a polêmica, sei lá. Tudo isso por causa dessa tendência de anos 70, assim, voltando. Então, né, vamos usar outras coisas dos anos 70, né? Mas é muito doido pensar isso, assim, né? Um negócio que era meio símbolo de luxo. Ai, nossa, como é chique ter um casaco de pele. E aí, hoje, nos brechós, ninguém quer. E era pra ter continuado assim. Não é pra querer. Enfim, me dá uma super aflição quando eu tô vendo as coisas no brechó, de repente encosto num negócio que tem um pelo assim de animal. Mas sim, tenho total consciência da minha hipocrisia com as minhas coisas de couro. Ai. A próxima polêmica é só porque assim, eu vivo falando no Instagram que, gente, não tá na hora de enfeitar, fazer coisa de Natal ainda, não tá na hora de comemorar Natal. Sabe, coisa de em outubro, o pessoal já tava colocando decoração, já tava vendendo chocolate de Natal antes do Halloween. Não aceito, não admito, acho que tá errado, sabe? E principalmente estando aqui na Europa, porque tem que aproveitar o outono, eu gosto muito do outono. E daí se começa essa coisa de querer aproveitar a época de Natal em outubro, ou no começo de novembro já, a gente perde todo esse período do outono. Sei lá, gente, é só um desabafo, entendeu? Eu sei que no Brasil talvez vocês já queiram começar assim as decorações de Natal, mas tá, tudo bem, pode fazer, só que, poxa, acho que tem outras coisas pra comemorar antes. Sabe, aproveitar o outono, aproveitar as coisas de abóbora, as coisas assim, cozy, sabe? Como que a gente pode falar? Essa coisa aconchegante do outono, que ainda não é tão frio, mas já começa a dar aquela esfriadinha, usar aquelas cores quentes, né? Usar aquelas roupas em tons terrosos, começar a ficar mais em casa para ver um filminho, fazer um negocinho assim para comer, um doce de abóbora, tudo tem a ver com abóbora, né? Porque é a época da abóbora nessa época aqui. Sei lá, viver o clichê da época do outono, que é essas coisas assim, que tem a coisa mais do Halloween um pouco antes, né? Mas depois que passa o Halloween, a gente aproveita ainda esse restinho dessa época confortável, assim, gostosinha. E aí, o que acontece? Agora é papo sério, hein? Não é só graça, não. Eu acho muito importante quando chega a decoração do Natal, quando as folhas já caíram. E aí a cidade realmente começa a ficar com aquela cara de morte, de tudo morreu, a natureza morreu, não tem mais sol azul, céu azul, sol azul, não lembro nem a cor do sol mais. Mas aí quando dá aquela tristeza de, meu Deus, vem aí um longo inverno, aí eu acho importante a entrada da decoração de Natal, principalmente as luzinhas. Porque é quando aqui começa a escurecer muito cedo, que já estamos entrando aí nessa época, porque afinal hoje estou gravando dia 11 de novembro. Então a partir do meio de novembro eu até aceito essa coisa da decoração de Natal. Porque daí é isso, começa já a bater assim, meu Deus, vai vir esse inverno longo, não tem luz, não tem calor, sabe, essa tristeza, essa depressão do inverno que é real, a gente fala assim, ah, é brincando e tal, mas é realmente muito ruim esse período muito longo de inverno e aí dá uma aquecida no coração, essa decoração de Natal, as luzinhas, todas as coisas que envolvem Natal. Mas até meio de novembro dá para aproveitar esse momento do outono ainda. Então,
Não precisa antecipar assim, não precisa. As folhas ainda estão laranjinha, amarelinha, coisa mais linda. Então, não bateu a tristeza, aquela depressão, aquela coisa morte, aquela natureza toda morta, assim, não tá ainda. Então, dá pra segurar. Eu fico imaginando, essa coisa de colocar um monte de luzinha deve ter a ver com isso, sabe? De que começa a escurecer muito cedo, do tipo, 4 da tarde às vezes já tá escuro e a noite cai assim, pá, muito rápido. Não é que vai escurecendo aos poucos. A noite só vira, assim. Então, eu acho que faz muito sentido essa coisa das luzinhas de Natal. E aí, quando tiram as luzinhas também, nossa, é muito triste. É muito triste. Aí bate. Aí eu realmente sou a favor de deixar as luzinhas até fevereiro, assim, porque, nossa, aí é puxado. Então é isso, vamos usar a decoração de Natal quando ela realmente for necessária, principalmente aqui na Europa ou sei lá, lugares frios. Eu sei, uma grande discussão inútil, mas me deixem, sabe? Eu gosto de aproveitar cada época. Essa é a graça, porque senão, poxa, perde a graça. Agora eu quero entrar numa polêmica que eu já tenho reparado há muito tempo, acho que desde o começo, de quando eu comecei a falar sobre vintage e ter esse estilo e tal, tem muita gente que relaciona isso de alguma forma com religião. E esse assunto tem ficado mais mainstream e as pessoas que não têm tanto a ver com vintage têm comentado isso também. E aí, esses dias na Elle, eles publicaram esse post aqui, que o tema é: a moda está se tornando mais conservadora? É, meninas, vem aí, vou falar sobre isso. E daí eles falam assim: se você é um usuário assíduo do TikTok, certamente já está por dentro do meme Very Demure, Very Mindful, que é um jeito de tirar um sarro, assim, sabe? Dessa coisa do look mais conservador. You are very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. E aí, vocês podem até falar aí também o que vocês acham, por que muitas vezes o vintage é relacionado com algumas religiões, com o jeito de se vestir de certas religiões e tal. Mas muitas vezes, como eles falam aqui, o público cristão tem buscado roupas que não expõem o corpo. E daí isso acaba levando num estilo vintage. E desde o começo, gente, pra mim e pra todo mundo que se veste assim, gosta de vintage, de estilo vintage, sempre foi assim, puxado a gente conseguir explicar por que a gente gosta de se vestir assim e por que isso não tem nada a ver com ser conservador, no nosso caso. E acontece que parece que tá cada vez mais puxado pra gente, tem que ficar explicando, sabe? Daí a gente tem que ficar colocando na bio que estilo vintage, não valores vintage, as roupas antigas, a cabeça moderna. Nos Estados Unidos tem um pessoal também que faz até uns pins, uns broches, que é vintage styles, não vintage velhos. Então, assim, é engraçado porque é muito dividido. Realmente tem a galera que é do conservador e se veste assim, e tem a galera que é totalmente o contrário, que é o meu caso, que não é nada conservador e gosta das coisas vintage. Então, é um processo para a gente conseguir explicar, sabe? Que a gente gosta da história das coisas, de pesquisar e de ficar, assim, entender por que usava tal coisa, por que mudou. A gente gosta muito de saber das quebras de comportamento, não sei se é muito bem isso, mas do tipo, as pessoas que foram ousadas em outras épocas, sabe? Do tipo, meu Deus, quando finalmente mostraram um tornozelo, quando não sei quem foi ousado e mostrou o joelho a primeira vez. É essas coisas que a gente acha interessante. Eu tô falando da minha galera. Então, no nosso caso, não tem nada a ver com algumas motivações religiosas que eles falam aqui, do tipo transmitir decência e respeito sem despertar o desejo no outro. Pra gente, não tem nada a ver. Então, é importante que as pessoas saibam disso, mas é chato ter que ficar falando isso o tempo todo, sabe? E daí fala sobre como essa onda conservadora tem aumentado, busca por moda evangélica e tal, e daí isso chega de algum jeito no vintage. Fala até daquela matéria famosa da Bela e Recatada e do Lar, não sei o que faz tempo já, foi 2016, né? E daí é aquilo, nada contra, eu acho que cada um tem que usar o que gosta e o seu estilo e se descobrir no seu estilo, mas tem um problema sim de quando essa coisa do conservador começa a virar preconceito. Então aí realmente eu tenho um problema com isso, não apoio, né, discursos preconceituosos. Então, complicado.
Detesto quando alguém vem falar, ai, que as mulheres tinham que se vestir assim como você, que, sei lá, usa roupas mais fechadas, assim, usa roupas mais cobrindo o corpo e tal. Sendo que, sabe, não, eu nem sou assim, você nem me conhece. Pode parecer isso em alguns looks, porque, né, tem alguns looks que são mais, assim, fechados e tal, mas não é essa a intenção. Então, cansativo, viu? Cansativo. Porque apoio todo mundo usar vintage se quiser, mas apoio todo mundo usar top, barriga de fora e perna de fora e tudo de fora e também acho maravilhoso. Então, sabe, cada um tem que realmente usar o que gosta, mas ai, cansa, porque a gente sabe que as pessoas vão falar e nananã, e aí às vezes desmotiva mesmo a usar alguma coisa. E dá um medo, sinceramente, dá um medo das ondas conservadoras, porque tem essa coisa do preconceito, de não aceitar, de julgar, e enfim, e daí realmente não sou de acordo, não. E não vou mentir que sinto isso mais no contexto do Brasil do que aqui na Europa. Não sei se tem a ver com as religiões também, mas. E também, né, sei lá, querendo ou não, eu ainda tenho muito contato com a cultura do Brasil. Talvez tem coisas aqui que são parecidas, mas que eu nem tô muito ligada nisso. Sabe, às vezes até tem alguma discussão sobre isso também, mas tem a discussão do véu, aqui tem outras coisas, né? Mas é até engraçado porque estava trabalhando na loja e tinha uma outra vendedora que nasceu na República Dominicana e foi criada na Guiana Francesa. E depois veio pra cá, pra Paris. E faz alguns anos que ela tá aqui em Paris. E daí tinha uma saia lá que é muito aquela saia jeans comprida que tá na moda, foi muito moda aí nesses últimos anos, que no Brasil a gente fala que é a saia de crente, a saia de evangélica. Que você sabe do que saia que eu tô falando. E parece que aqui eles não têm muito essa referência, então eles acharam legal, as europeias acharam legal e têm usado, assim, não tem essa leitura para eles. E pra gente sim, porque daí a gente da América Latina tem mais essa visão. Posso estar errado também, pode ser que tenha até essa visão aqui, mas eu tenho a impressão que não, que eles leem essa saia principalmente de outro jeito. Mas pra gente, eu e ela, a gente comentou a mesma coisa, que assim, essa saia não dá pra mim porque tem cara de religião, de ser certa religião. Aquela moda evangélica, assim. Então a gente ficou, gente, só a gente que não consegue usar essa saia de jeito nenhum e todo mundo acha o máximo e a gente não conseguia achar interessante nenhum look aquela saia. Bom, lendo os comentários aqui, tem coisas que não vale a pena, mas achei esse engraçado, que o bom dessa onda conservadora é que sabemos que a próxima será contra a cultura. Preparem-se. Mas enfim, mais um desabafo aí para esse vídeo, né, assim, porque esse é meu canal e de tempos em tempos eu tenho que dar esse meu posicionamento, senão tem gente que realmente não entende, que não entende que eu nunca vou vir aqui e falar as pessoas deviam todas se vestirem mais cobertas e mais vintage, porque vintage é mais elegante, não sei o que, nunca vou falar isso. De novo, eu gosto mesmo é de poder usar vintage, escolher usar vintage e não ser obrigada a usar certa roupa, justamente porque a gente vive numa era que a gente pode escolher o que vai vestir. Queria que fosse ainda mais livre, porque ainda rola, né, muito problema do tipo, se você usa uma certa roupa, o que vão pensar e não sei o quê. Queria que fosse ainda menos julgado. E não queria ter nascido em outra época, não queria que todo mundo fosse conservador, muito pelo contrário. E cada um usa o que quiser e a graça é essa, cada um poder usar o que quiser. E o que eu tinha para comentar essa semana aqui com vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado, tô aguardando aí os comentários. E compartilhem também esse vídeo com outras pessoas que vocês acham interessante discutir essas coisas aí também. Até porque eu sei que talvez eu perca inscritos por causa dessas coisas que eu falei e já falei várias vezes, as pessoas não entendem, elas, enfim, criam uma ideia minha que não é verdade, mas aí não é culpa minha, né? Mas se você conhece alguém que vai concordar comigo e que vai gostar, né, de alguma coisa aqui, compartilha que ajuda também. Tô aguardando em todos os comentários e também dicas de filmes, séries, sei lá, coisas que eu tenho que ver, vídeos que vocês quiserem me mandar, tendências, tudo que vocês virem aí pela internet e achar que vai ser legal eu comentar, pode mandar aí. Então não se esqueça de deixar um like, me segue no Instagram também. E é isso. Tchau!